O ministro Luiz Fux, da primeira turma do STF, apresentará seu voto hoje no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Igor Damasceno chega aqui no nosso telão, olha aí, ele já estava dando aquele sorrisinho. Será que o Igor Damasceno tem o privilégio de estar na capital, né, federal e trazendo todos os detalhes para a gente? Meu amigo, bom dia mais uma vez para você. Luiz, meu único privilégio é trabalhar na TV A Crítica. Bom dia para você, para Rose, bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Manhã no Ar. Aqui em Brasília o presidente não pega trânsito porque tem uma faixa exclusiva para o trajeto dele do Palácio da Alvorada até o Palácio do Planalto, tem uma faixa exclusiva para autoridades. Então quando eles acionam a sirene, todos os carros saem de perto para que ele passe. Então, trânsito é algo que o Lula não está acostumado aqui em Brasília, não que a cidade não tenha, tem bastante trânsito aqui. Mas, realmente, ontem ele foi pego de surpresa com esse trânsito aí da capital amazonense, mas é como a Rose disse, é a vida do trabalhador brasileiro, a qual o presidente Lula viveu na pele. Ele também deveria viver na pele outros problemas que o nosso país enfrenta. Sugiro o presidente ir algum dia desses numa consulta em um hospital público, matricular algum neto numa escola pública, talvez ele vá se chocar com a realidade do brasileiro. Mas, enfim, vamos falar a respeito do julgamento. A gente entra hoje em mais um dia de julgamento da ação penal contra a suposta trama golpista, o núcleo crucial da trama, como é chamado aqui no STF, e hoje a expectativa é para o voto do ministro Luiz Fux, o terceiro ministro a votar. A sessão vai ser aberta daqui menos de uma hora, por volta das 9 horas da manhã, no horário daqui de Brasília, justamente para o voto de Fux. E esse voto, ele é considerado uma incógnita, porque o ministro, em dados momentos, dá a entender que ele concorda com a Procuradoria-Geral da República, em outros, ele dá a entender que ele vai divergir do voto. Então, esse voto ele é considerado uma incógnita, mas se Fux votar pela condenação, aí já vai ter uma maioria de votos, porque a primeira turma ela tem 5 ministros e a condenação, a absolvição, elas vão ser tomadas por meio de maioria de votos. 3 já é maioria, então se Fux concordar com o relator, ministro Alexandre de Moraes, haverá 3-0 para a condenação dos 8 réus. Ontem, inclusive, o ministro Luiz Fux, ele viveu um episódio de constrangimento com o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino. Isso porque antes da sessão começar, já estava combinado que os ministros não iriam atravessar o voto uns dos outros, não haveria algum tipo de interrupção, justamente porque esses votos são muito longos. O de Flávio Dino durou quase 2 horas e o de Alexandre de Moraes durou quase 6 horas. Houve muito atraso, inclusive, na primeira sessão de ontem, por causa desse voto do ministro Alexandre de Moraes. Só que aí Flávio Dino interrompeu Moraes por 2 ocasiões e Fux não gostou, chamou a atenção, isso gerou alguma repercussão, gerou algum constrangimento entre eles ali dentro do plenário da primeira turma do STF. Por conta dessas divergências e do episódio de ontem, a oposição acredita que Fux possa pedir vista, ou seja, mais tempo para análise. Se isso de fato acontecer, então o julgamento pode ser suspenso por até 3 meses. É meio difícil Fux pedir vista nessa altura do campeonato, mas a oposição está acreditando nisso, os aliados de Jair Bolsonaro acreditam nisso. Inclusive, eu conversei com alguns aliados do ex-presidente, eles me disseram que depois do dia de ontem, esses 2 votos favoráveis pela condenação, Bolsonaro ficou bastante abatido e inconformado com tudo o que está acontecendo. Teve até vigília na porta da casa dele, orações em prol do ex-presidente. Mas a gente fica nessa expectativa do voto do ministro Luiz Fux, porque tudo pode acontecer hoje, inclusive pedido de vista ou maioria de votos. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!